Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho da palavra de Deus. Tem algumas pessoas aí vendo pela internet também. Estamos gravando aqui para nós pôr no nosso canalzinho. Amém. Hoje a gente vai estar estudando aí a lição 10. É a lição de mestre ou doutor, né? Lição aí que vem para nos ensinar um pouco, né, sobre esse ministério de mestre ou doutor para a igreja do Senhor. A gente sabe que essas lições aí, ela é muito importante, né, para nós irmãos, nós crentes, estar meditando nessa palavra, nesse estudo, porque nós precisamos desse ministério do mestre ou do doutor, que é o ministério do ensino na igreja. Nós, a paz do Senhor, nós precisamos o quê? Desse ministério na igreja, porque isso vai afastar o engano na igreja, né? Isso vai ajudar no crescimento espiritual. Então, o ministério ele precisa ter uma base, que é a palavra de Deus, e nós precisamos estar sempre aprendendo. Então tem sempre aqueles que estão aí ensinando na obra de Deus. Então a lição ela vai tratar sobre esse assunto hoje, sobre o ministério do ensino da palavra de Deus. Na introdução aí, os irmãos vai observar que está dizendo assim, ó: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange o tempo em que vive, cultura, teologia, filosofias. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve se esforçar intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante, indispensável, que exige muito de quem desempenha. Então, nós, obreiros da casa de Deus que ensinamos, né, aqueles que estão mais à frente ensinando a palavra de Deus, nós, né, devíamos estar aqui com todos os obreiros hoje. Era para todo mundo estar aqui para ver como a responsabilidade nossa é muito grande, né? Ainda mais aqueles que estão sempre à frente da igreja ensinando, como alguns professores da escola bíblica, aqueles que trazem uma palavra doutrinária de ensino também na igreja. Tem pregadores que pregam mais no ensinamento, né? Traz a mensagem mais com esse objetivo, diferente um pouco da mensagem do evangelista, que é uma mensagem mais para ganhar almas para o reino de Deus. A gente já estudou isso alguns temas passados. Então essa lição ela vai tratar nós sobre a importância do ensino, né, para a igreja. Por exemplo, se a igreja Morada do Altíssimo tivesse somente cultos e não tivesse ensino, provavelmente ela tinha muito menos membros do que tem hoje. Por quê? Porque o ensino é que faz o discípulo, é o ensino que amadurece, é o ensino que faz você permanecer firme com Jesus. Então, o ensino é extremamente importante, e quem pega a responsabilidade de estar ensinando na igreja, sabemos que mesmo na sua limitação, ele deve sempre estar buscando conhecimento, né? A unção é na oração, mas o conhecimento é no estudo. Então aí o textual da lição já está dizendo, olha, de modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é ensinar, haja dedicação. Não é verdade? Porque quando há dedicação no ensino, Deus até abençoa mais, né? Quando você vai dar uma lição, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Então, nós sempre temos que estar estudando. A escola bíblica dominical, ou estudo bíblico, é um estudo que nós nunca formamos. Sempre estamos aprendendo, né?
Então nós temos que estar sempre dedicando, estudando. Nós nunca podemos achar que sabemos tudo, porque aí Deus mostra que tem sempre um que sabe muito mais do que a gente. Então, só que um ponto importante aqui nessa introdução, que é em Romanos 12:7, é que quem está à frente na igreja aqui, nós temos algumas pessoas que dão lição. Não é todo mundo que está dando lição, lógico que tem mais pessoas capacitadas para isso, mas no momento aqui está aí alguns professores, de vez em quando alguns diferentes da escala. Quando nós pegamos essa responsabilidade, chamando para nós a responsabilidade, nós temos que ter o que? Dedicação, né? Tem a escala, nós sabemos que daqui tantos dias está na escala, então não espera chegar amanhã para você estudar a lição hoje. Estuda, você tem prazo, então dedica, estuda, busca entrar dentro do assunto, para que quando a gente chegar aqui, a gente consiga transmitir pelo menos alguma coisa proveitosa para os amados irmãos. Então, a cobrança sobre o ensinador é grande, né? Segundo o que está dizendo o texto. E interessante que precisa também ser grande, por quê? Porque a gente pode trazer pregador de fora aqui. A gente às vezes não conhece, mas se ele pregar heresia, você vai ter, a igreja vai ter um discernimento, né? Embora a igreja hoje ela está se engolindo muito angu com caroço, vamos dizer assim, porque há quantos crentes que vêm nas escolas bíblicas? A minoria, né? Quantas pessoas que participam de um culto de ensino? Então é necessário. 1 Timóteo 4,13, deixa eu abrir lá para ver o que está escrito. 1 Timóteo 4,13. Os irmãos quiserem também, e dando treino aí nos dedos também, porque a gente vai achando mais fácil, né? Paulo, ele dizendo para Timóteo, ele diz assim: olha, persiste, 4,13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então Paulo, ele dá alguns conselhos para Timóteo: olha, mantenha a leitura, né? Mantenha o estudo, exorta a igreja e ensina a igreja, corrige os erros, né? Coloca em ordem a casa do Senhor e ensinar até que ele chegasse ali. Então Timóteo estava ali responsabilizado pela direção da igreja e ele tinha que ser dedicado na leitura para ensinar a igreja do Senhor. Uma coisa que Cristo ele não desprezou no seu ministério é ensino, né? Ele vai dizer aí, olha só, aí no ponto 1 da lição, ó, Jesus, o mestre por excelência. Eu não vou ficar muito preso no ponto, não, para não terminar tarde. Mas os irmãos quiserem falar, os irmãos que tem muito aí algum argumento, alguma coisa para falar, se não quiser me dar uma orientação também, amém? Estou aqui para crescer na graça uns com os outros. Aqui o maior exemplo de ensinador que nós temos é quem, irmão? Jesus é o exemplo supremo da igreja, né? O maior. Então, o maior mestre que nós temos é o mestre da Galileia. Olha aí na introdução desse subtópico 1 aí, ó. Doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Jesus, ele disse: eu vim para ensinar e pregar o arrependimento. Então, a primeira, o ponto mais importante do ministério de Cristo era o que? O ensino. Então, o ponto mais importante da igreja tem que ser o que? A área mais desprezada da igreja hoje é o ensino. A área mais desprezada da igreja hoje é o ensino e oração, porque são coisas que empregam-se dedicação, emprega-se compromisso, né? Emprega-se você sair de sua casa cansado de como vocês vieram aqui participar hoje. Então é a área mais negligente da igreja hoje em dia. É a área do ensino e a área da oração. Por isso você vê muito crente fraco, crente problemático, né? Crente que você
Você sempre está ali visitando, orando para ele. Por quê? Porque ele não participa do alimento espiritual, o alimento intelectual, que é o ensino. Aí ele fica, né? Você fica aí tratando um monte de gente doente porque quando aceitou Jesus não participa de uma escola bíblica, entendeu? Fica aí a vida toda fraca na fé. Você tem que sempre estar ali, entendeu? Então o Cristo, ele já veio, o primeiro foco dele era o ensino, né? Então os ensinos de Cristo eram inflamados de amor pelas pessoas de diferentes, né? Ali regiões da Galileia. Então a diferença dos ensinos dos escribas, Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Vamos ler em Mateus 7, 28. Mateus 7, 28. O que diz aí? Alguém quer ler? Pode ler. 7, 28 e 20. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Comentário, meu lugar. Olha aí. Admirou da sua doutrina. E no 29, porque os ensinava com autoridade, não como os escribas. Então não é só ensinar, tem que ensinar com autoridade. Porque os escribas, eles ensinavam, eles eram os mestres da lei, né? Eles ensinavam, mas eles eram sepulcro caiado, que Cristo chama eles. Eles não tinham autoridade, por quê? Porque eles não viviam aquilo que ensinavam. Então, o que dá legitimidade, autoridade, o seu ensinamento é você praticar aquilo que você está ensinando. Então, Cristo, ele ensinava e vivia aquilo que ensinava. Então a verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que ouviam tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvir Jesus e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado, né? A gente vê isso aí no jovem rico, né? O Senhor Jesus, ele fala: guarda isso, guarda aquilo, guarda os mandamentos. Então só te falta uma coisa: vou mexer lá aonde o coração dele é preso, né? No dinheiro. Tem coisa que o coração da gente é preso, né? Talvez não é o dinheiro, pode ser outra coisa, né? Aí o Senhor mexeu lá. Então o Senhor Jesus mexeu lá dentro do coração dele. Então a mensagem de Cristo, o ensino de Cristo, ele às vezes como que eu digo, ele confronta, né? Nos confronta, o ensino de Cristo, para que nós amoldamos a sua palavra. Amém? Esse aí eu conto muito. Então, né? O Senhor Jesus, ele falava com autoridade, porque ele era a fonte da verdade, ele era a própria verdade em pessoa, né? A autoridade máxima também seria sempre o nosso Jesus, né? Ele é a autoridade máxima, ele era a palavra. Então outro exemplo de Cristo aí, um mestre divino. Olha, em visita Jesus a um mestre chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel, grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum do seu tempo. Então Nicodemos, quando viu Jesus ensinando, ele viu a diferença de Jesus que ensinava pelos escribas que ensinavam. Até o Nicodemos era um mestre em Israel. Só que Nicodemos, aí vai dizer em João 3:1, né? Senhor, sabemos que tu é mestre vindo da parte de Deus, né? Porque os sinais que tu operas, vamos ler lá direitinho, vou abrir aqui pra gente falar mais exatamente, ó. E foi ter com Jesus de noite, dizendo: Mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, ele, além da autoridade, o Senhor Jesus, ele era o quê? Era divino. Havia poder nos seus ensinos, havia milagre nos seus ensinos, os sinais acompanhavam
né, era acontecimento do ministério de Cristo. Então, Nicodemos, ele percebeu isso, né, que Jesus ensinava, era mestre, e ainda os sinais o acompanhavam, diferente deles. Como ele era mestre, como os seus companheiros fariseus e escribas, era diferente. Então, havia algo, nós temos que ensinar, mas até mesmo no ensino, Deus pode tocar, Deus pode curar no culto de ensino, Deus pode batizar com o Espírito Santo, nós podemos sentir a presença de Deus, talvez não como um culto de avivamento, mas podemos também, né? Teve certa vez que nós estávamos ensinando com um grupo de jovens, e Deus começou a mover ali naquele culto de jovens, começou a batizar com o Espírito Santo. Então, sinais, né? Quando você ensina, os sinais divinos também acompanham, né, o ensinamento da parte de Deus. Então, Nicodemos reconhece isso. Outro ponto interessante que a lição vai tratar e observa é a humildade de Cristo. Você percebeu que na igreja ninguém chama o outro de mestre? Quem ensina na igreja, mas tem esse ministério, mas ninguém chama, né, o outro de mestre. Você é o professor da escola bíblica, ô mestre fulano, né? É até bom chamar, né? Mas é mais reconhecido pelas Escrituras. A Bíblia diz em Atos, né, nós vemos aí Atos 13 aí, que havia profetas e doutores na igreja em Antioquia, né? Essa igreja em Antioquia tinha a igreja em Jerusalém, que era a igreja mãe, no período da igreja primitiva, e anos depois tinha também uma igreja na Antioquia, que era mais ou menos ao norte de Israel, né? Como se fosse lá o reino de Samaria, onde que é o reino de Samaria, para cima um pouco. Então, tinha ali naquela igreja que estava em Antioquia, profetas e doutores. Os irmãos leu isso aí na leitura bíblica em classe, e a própria lição ela vai fazer menção disso. A própria escritura, né, em Efésios, deixa eu ver aqui, Efésios capítulo 4, né, versículo... olha, Efésios capítulo 4 fala, olha, o Senhor deu dons para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, mas você não vê ninguém chamando outro doutor, né, na igreja, né? Às vezes se não faz isso também, porque às vezes a pessoa começa a chamar você de mestre, doutor, aí tem gente que se eleva, né, acha que é grande porque chama de doutor, às vezes é mais dotado intelectualmente de conhecimento do que o outro, aí às vezes isso sobe a cabeça. Então tem gente que tem que tomar cuidado. Por isso está falando aqui, né, da humildade de Cristo. Cristo era mestre, mas aqui na lição vai mostrar, na reunião da Santa Ceia, que ele chega lá, tira a sandália de Pedro, né, talvez Pedro tinha tirado na porta, estava meio empoeirado, vai lá, pega a toalha, bacia com água e vai lavar os pés de Pedro, né? Então ele mostrou o quê? Humildade. O grande problema hoje é que quando Deus, como diz o povo aí, que quando Deus assopra o nome, as pessoas também se engrandecem. Aí Deus recolhe o nome, aí para mostrar que quem sopra o nome é Ele. E se nós começarmos a não dar glória para Ele, o que Ele faz? Recolhe o nosso nome. Então nós que estamos sempre ensinando a igreja, que talvez a gente tenha certo conhecimento a mais do que o outro, né? Nós nunca podemos achar que somos grandes, porque Jesus, que era o grandão da Galileia, como diz o irmão Mateus, Jesus, que era o grandão, irmão, o que ele fez? Ele lavou o pé do discípulo. Olha, vós dizeis que sou mestre, e bem dizeis que eu sou mestre, mas o que quer ser grande, seja como menor. Está aí em João 13, né? Então, olha só, nesse subponto 3 do mestre da humildade, lá no meizinho lá, está assim: o Emmanuel, Deus conosco, encurvou-se diante de homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito de vida. Se você quer saber, as pessoas que mais ensinam, mais pregam na igreja, você quer saber se ele é humilde, é quando chega uma situação difícil que ele tem que se humilhar. Aí você vai saber se ele realmente tem essas qualidades de Cristo inserida na sua vida, né? Porque eu estou aqui ensinando, mas tem aqui nosso irmão Edgar, que tem muito conhecimento, tem o presbítero Wander, que está velho de igreja já, tem quase 10 anos de igreja,
o presbítero Vanderlei, tem outros irmãos que às vezes sabem uma coisa. Eu estou ensinando, eu estudei para estar ensinando, mas eu posso ser corrigido, porque eu posso falar alguma coisa que eu errei aqui, e eu posso dizer, não, é assim, eu tenho que ter humildade. Amém, você está certo, eu errei, né? Ou se a gente falhou, alguma coisa, sempre reconhecer. Isso é um ser humilde. Ser humilde também não é ensinar com arrogância, né? Com soberba, né? E o negócio é assim, não, a gente tem que ensinar com a autoridade de Deus, mas sempre manter as características da humildade. Bem-aventurados os pobres e os humildes de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Amém? Então, o exemplo maior que nós temos, Cristo. Ora, no finalzinho desse ponto 3, ele fala assim, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Então, irmãos, humildade. Tem muitas pessoas na igreja, eu falo com você, até profetas na igreja. Eu não estou muito velho de crente, não, né? A gente tem alguns, né? Eu cresci na igreja, fiquei quando era adolescente meio fora, meio fora não, tá fora não tá, né? Esse negócio de meio não. Aí quando eu retornei para a igreja, ainda solteiro, eu retornei para a igreja, mais de 12 anos que eu estou casado aí, vai fazer 13 anos de casado. Eu sempre já vi muitas situações, né, no meio disso aí. Vamos falar assim, né, o pastor Saulo tem muitos anos mais de crente, talvez algum irmão aqui igual a minha querida, irmão de Gato, tem muito mais anos de crente, tem muito mais experiência do que a gente já viu muita situação, né, irmão de Gato, você já viu muita situação assim, que nós, ele já contou também o testemunho dele, e que nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui, né? Temos que tomar muito cuidado. O mesmo Deus que nos dá para abençoar, mas Deus também pode permitir alguma coisa. Eu lembro do irmão, tinha um irmão numa região aí, que Deus usava muito tremendamente na questão do dons, mas aqui está falando a questão do ensino, mas aqui trazendo para todos os dons ministeriais, espirituais. Deus dava um monte de alcance da cabeça da mulher, nem filmado assim, acabou do balde, pulou. O irmão ficou famado, mas aí depois começou a crescer muito ego. Deus recolheu o nome do irmão, perdeu a credibilidade, perdeu a autoridade, entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O irmão que está ensinando para vocês tem que tomar cuidado, tem que se policiar. Você, se estiver na posição de um profeta, de um obreiro, de uma pessoa que é usada por Deus, tem que manter sempre a humildade. Às vezes a pessoa chega perto da gente, né, irmão de Gato? Tem dia que ele não prega, você vai soa, mas parece que não prega. Mas tem dia que a minha saca assim, Deus vai subir, irmão de Gato. Eu digo, não, mas você pregou demais. Glória a Deus. Porque é bom você ouvir um elogio, né? A gente ouve muita crítica, né? Mas um elogio é bom, não é ruim você elogiar. Mas a gente tem que tomar cuidado, que muito elogio pode ser pior do que críticas, né? Pode faltar aí a humildade. A gente, sou o cara, né? Aí, meu querido, o tombo, né, meu marido? Se Deus vai derrubar ele logo ali, né? Nossa, mas não era aquele homem de Deus? Era, irmão, mas ele cresceu soberbo no coração. Talvez você não viu, irmão, mas Deus foi lá e deu uma rasteira nele. Vou mostrar quem que é grande, né? Então, isso acontece com a gente, igual eu gosto muito de floresta, orar com os outros, da pessoa receber a bênção e chegar perto de mim e falar comigo, eu estou te agradecendo e tal. Eu falo, não, dobra o joelho diante de Deus e agradece a Deus, porque quem faz a obra é Ele, a gente só tem fé. Isso aí, a glória é dele, né? Não é verdade? Então, o outro ponto da lição, alguém quer falar alguma coisa aí? Presbítero Vando, irmão Fernando, irmão Edgar, amém? Aqui, então vamos para o ponto 2 aí, os irmãos que estão vendo aí, tem alguns irmãos vendo, Deus abençoe a sua vida. Estamos falando sobre ensino aqui na igreja, o ensino das escrituras na igreja do primeiro século. Bom, a gente sabe que a igreja ela foi cheia do Espírito Santo. Ela começou assim, ela foi inaugurada em Atos 2, né?
O Senhor Jesus disse assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram, foram obedientes. Era o ensino de Jesus, o ensino para permanecer ali até que a promessa se cumpra, né? Então já era um ensino. Eles ficaram. Aí Jesus ele disse também para eles em Mateus 28, 19, olha, ide por todo o mundo, pregai e ensinar o evangelho a toda criatura. Quem que for batizado será, e quem não crer será. Mateus 28, né? Eu vou abrir, se algum irmão quiser abrir também, selecionar, arriscar esse versículo na sua Bíblia. Talvez a gente que está lendo a Bíblia com mais frequência, a gente já está acostumado, né? Mas às vezes para algumas pessoas não está acostumado a achar. É bom quando você vai circulando, você acha fácil, entendeu? Aí Jesus disse, olha, no Mateus 28, 18, ó, chegando Jesus falou ao seu discípulo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e ensinai todas as nações. Então Cristo ele já previa que o evangelho se ia espalhar, né? E batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha o ponto 20, versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha só, eu acho interessante o que veio na minha mente agora. Nós gostamos muito, a igreja pentecostal ela tem um negócio que precisa ser observado. A igreja pentecostal tem ótimos pregadores, mas tem muitos avivalistas que não pregam tanto e dá muito movimento. E muito movimento, a gente vai observando ao longo do tempo que ele não produz aquilo que o ensino produz. Você pode ver as igrejas que são igrejas que não trabalham com ensinamento, ela dificilmente a pessoa prevalece na igreja, né? E a igreja que tem ensinamento também, ela tem muita gente que não participa, que fica improdutivo, não avança. Mas nós pentecostais, às vezes gostamos muito do movimento, e o movimento é maravilhoso, a gente gosta disso, pular do poder, sentir a presença de Deus. Mas sabe qual é o grande problema da igreja? O grande problema da igreja é que só gosta do poder, né? A palavra só mata. A palavra, o poder vivifica a palavra. Então você tem que ter palavra. Nossas pregações têm que trazer ensino, mesmo que no final dela seja aquele mover, aquele avivamento, mas a pregação já é um ensino, né? Só que é um ensino mais dinâmico, um ensino mais, né? Aqui não, que você pode parar, falar, perguntar. Na pregação ninguém fica parando a pregação, né? Mas precisa disso. Nós pentecostais precisamos tomar posição em vir para os cultos de ensino. Desde que eu voltei para os caminhos do Senhor, ainda solteiro, desde que eu voltei, isso aí, minha sogra aqui, eu já namorava com a Elisete, quando ela me conheceu lá na igreja de Canivete, sempre gostei de culto de ensino, sempre gostei. Por quê? Porque o culto de ensino é que forma, que dá estrutura para nós. Quantas vezes nós somos confrontados a melhorar alguma coisa na nossa culto de ensino? Eu tinha prazer de ir para a escola bíblica, ver o irmão Laurindo, a irmã Miriam às vezes ensinando, a irmã Célia, né, os irmãos que ensinavam lá, porque eu vi a minha necessidade, né, de precisar crescer no conhecimento do Senhor. Porque quando você não cresce, aí chega alguma religião fora da Bíblia no seu portão, aí te engana. Quantos crentes? Gil, mas fulano passou aqui me ensinando isso, como é que é isso? Pois é, não vem na escola bíblica, depois tem que ficar discipulando assim, a gente fala também, né? Então nós precisamos o quê? Seguir a ordem de Jesus, ensinar a igreja, mas a igreja também precisa se posicionar dentro do ensino, né? Que é esse ponto 1 aí, a ordem de Jesus, né? Aí, está escrito assim, antes de ascender o céu, no ponto 1 do ponto 2, antes de subir ao céu, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações. É o que ele ordenou. Então, os crentes que não estão vivendo debaixo do ensino ou do ensinador da igreja, estão debaixo da desobediência. Forte isso aqui, né? Eu não planejei falar isso aqui não, isso aqui Deus estava direcionando agora.
crentes que não participam da escola bíblica estão debaixo da desobediência, porque Jesus falou: ensina, ide e ensina toda, né? E a igreja que não está ensinando está debaixo da desobediência também, porque Jesus disse: examinai as escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. Então, quem não participa de ensino bíblico é ordem de Jesus. A igreja, aí no subponto 2, a doutrina dos apóstolos. Qual que era a doutrina dos apóstolos? Está aí na lição, ó. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja, quando ela foi inaugurada ali através da descida do Espírito Santo na sua plenitude, né, a igreja foi cheia. Para ela manter cheia, o que ela teve que fazer? Perseverar na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos era a doutrina de quem? Eles andou 3 anos aprendendo de quem? Jesus. Então a igreja primitiva, ela mantinha a chama acesa com lenha, palavra, entendeu? Tem gente que você vê pulando aqui na igreja hoje, mas amanhã ele está desviado. Por quê? Porque ele não tem palavra, né? A igreja às vezes até ensina, mas ele não participa de uma escola bíblica, né? Ele não participa do ensino. Jesus é o que? Está mostrando para nós a palavra de Jesus, que Jesus mandou ensinar, e nós temos que, como discípulo, aprender, porque como os discípulos andou com Jesus, nós devemos andar com os líderes que servem a Deus, aprendendo, estar presente nos cultos, nos trabalhos, nos ensinos. E também, a igreja primitiva continuava ensinando? Depois foi batizado do Espírito Santo, ela foi ensinando. Eu tinha um amigão meu, é gente boa demais ele, mas um dia eu chamei ele para ir num monte. Aí, rapaz, eu fazendo campanha no monte, irmão, diga, e difícil ser batizado ali, buscando. E o irmão foi com 2 vezes que foi, e Deus encheu ele, batizou ele. Aí eu falei assim: agora você participa muito das escolas bíblicas, porque você foi batizado, aí o inimigo ele investe pesado contra você para te tirar do foco. Deus estava usando ele em mistério, dando visão, né? Rapaz, mas não gostava de escola bíblica. Com pouco que não, o inimigo passou assim. Eu falava: rapaz, estuda, rapaz. Na hora que o inimigo vir, você está armado com o quê? Com a espada do Espírito. Entendeu? Então, infelizmente, irmão, eu não canso de dizer, porque quando Deus me der saúde, me der força para ir para a igreja ensinar, Ele me permitir estar à frente de algumas coisas para ajudar, a cooperar no trabalho da igreja, eu sempre vou estar falando. Nós precisamos perseverar na doutrina. Não basta pulo. Você põe aí, igual veio o irmão aí e pregou quarta-feira, pouco pulou muito. Tivesse 10% daquele povo que tivesse aqui hoje, né? Esse pula aqui, você sabe que na segunda-feira o diabo vai armar uma contra ele. Aí não tem estrutura na palavra, acaba o fogo. O diabo joga água fácil no povo que é desprevenido da palavra. Então a igreja continuou, quando foi batizado o Espírito Santo, inaugurou a igreja, ela continuou o quê? Participando, ou seja, perseverando nos ensinamentos. Vamos abrir em Atos capítulo 6. É interessante, irmãos, que isso não te isenta de passar dificuldade, da igreja ter problema, mas ensina a igreja a enfrentar os problemas e ter firmeza na palavra. Olha só, eu estou aqui em João, misericórdia, Atos 6 vai dizer que estava tendo alguns probleminha na igreja lá, com as viúvas dos hebreus, com as viúvas dos gregos. Aí foi nomeado um diaconato. O diaconato cuidar dessa organização, né, das cestas básicas para as viúvas, da assistência social, que na época a igreja era muito forte nisso, né? E ainda as igrejas, né, desempenham papéis brilhantes na sociedade. Ai do Brasil se não fossem as igrejas, né? Mas aí no versículo 4 de Atos 6 diz assim: quando eles nomeiam 7 diáconos ali para a igreja, eles falam assim: olha, os apóstolos, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então,
não pode faltar palavra na igreja. Eles não guiaram aquelas pessoas, mas continuaram a oração, porque eles... Isso. Então o diaconato ficou responsabilizado pela parte de zelar pelo material da igreja, pela obra social da igreja. Assim o diaconato ele tem a sensibilidade, né? Nos nossos dias aí cuida da parte organizacional da igreja aí, vê um negócio que precisa arrumar, precisa fazer isso, que vai falar isso na próxima lição. Mas eles continuariam o quê? Porque eles viam que para manter a chama acesa e a palavra ir avançando, tem que ter ensino. Eu vi um estudo uma vez no curso teológico sobre as igrejas que trabalham só com essas campanhas, só com campanha, mas não tem ensino. Aí essas igrejas, com o passar do tempo, ela perde público. Por quê? Porque ela trabalha só com aquele movimento ali. Aí aquelas igrejas, na apostila tinha comparação, pôs o nome das igrejas, não vou falar porque eu estou até ao vivo aqui também, e pessoas vão ver depois que eu vou pôr isso no canal. Mas as igrejas que trabalham, você conhece igrejas que trabalham só com isso aí, expulsão de água, esse trem assim, e tal, elas não cresceram ao longo do tempo, elas cresceram naquele momento ali, alguns períodos, mas depois o povo foi, porque não tinha ensino. A Igreja Assembleia de Deus e outros ministérios bem consolidados, como batistas, e presbiteriano também, embora não é renovado, mas tem os renovados agora, essas igrejas que crescem com ensino, igual a Assembleia de Deus, você vai ver que tem esses que não quer ensino, mas tem aquele grupo que quer. E aquele grupo que quer é o que vai crescer na graça do conhecimento, e daqui a uns dias que vão ser ensinando a igreja. Eles vão ser discipulados para gerar discípulos. É assim que Jesus fez. Ele gerou discípulos, ensinou durante um período, para depois, aqueles continuar o ministério. Então, discípulo gerando discípulo. Aí a obra vai devagar, mas ela vai. Ela não morre como morre, só no movimento que tem. Um irmão outro dia falou comigo: ô irmão Gil, talvez ele vai até ver esse vídeo aí, que eu tenho ele no Facebook. Mas ele me contou isso e não é segredo, ele faz para todo mundo. Ele falou assim: e aí, como é que está o trabalho em determinado lugar? Rapaz, comecei um trabalho lá, estava bom, que movimentando, mas aí o homem que estava na frente da obra chutou. Aí já transferi a igreja para outra cidade. Tipo assim, mas, por exemplo, aqui tem um pastor Saulo, que fala, deu um problema de saúde, ou faleceu, infelizmente, aconteceu a fatalidade, a obra não para mais. Aqui tem o presbítero Van, tem o presbítero Zé, tem o irmão Edgar, tem a gente aí também que está aí pela misericórdia, a obra ela avança. Agora, onde você tem um líder que só movimentação, só milagre, cura, só desencapetamento que eles falam aí, e não tem um ministério, não tem uma pessoa para continuar a obra, Tive grande ministério que hoje está acabando, porque o líder máximo morreu, não vou citar nome, mas vocês sabem disso aí. Então, precisa ser o ensino aí, isso é o ponto 3, Os primeiros mestres das escrituras foram integrando o colégio apostólico, Então foram aí os apóstolos, Eles aí está em Atos 5:42, só você tá com a Bíblia aberta aí já, Atos 5:42 vai dizer o quê? Quem está com a Bíblia aberta? E todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Jesus Cristo. Era todo dia culto de ensinamento. Que maravilha, Todos os dias, Um dia está no templo, um dia está na casa, está ensinando, está falando a palavra, Então é importante. Ensino é da palavra grego lá, você fala grego direito, não, que significa doutrina, ensinamento, Então é necessário isso para a igreja. A gente estava falando de pregação aqui, como a gente tem dia que você tem cada mensagem avivalista, mas tem dia, um bom pastor, ele não tem só mensagem avivalista, tem mensagem de reflexão, de doutrina, Às vezes o empregador de fora, ele prega e vai embora, ganha alma, beleza. Mas agora o pastor tem que discipulá-lo, tem que ensiná-lo. Amém? Então, os irmãos que estão vendo aí, compartilhem, irmãos, para frente. Nós estamos no meio da lição aí, da lição 10, a lição de mestre e doutor. Então aí havia persistência. Nós lemos isso aí, era todos os dias o ensinamento. Então as igrejas começou nas casas. Depois, ao longo dos anos, ela foi se organizando
e ter um lugar mais próprio, né, para os cultos públicos. Mas a igreja no princípio vivia lá no templo, em algumas sinagogas ali com uma leitura. Paulo ia muito nas sinagogas, porque ainda não havia igreja com formato assim de um templo, um lugar separado, né? Isso foi ao longo dos anos. Então havia o que? Persistência. Aí nesse ponto 3 ainda, ó, falando aos anciões de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir em Atos 20. Atos 20 que nós vamos estar lendo. Eu quero ver se terminar a lição mais cedo, entendeu? Para não atrasar. Sei que os irmãos estão cansados, né? Atos, quem achar aí pode ler Atos 20, versículo 20 e 21. Como nada que útil seja, deixei-vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha aí. Quer falar, irmão Fernando? O que você viu aí que Paulo fez? Ele mostra aqui que ele continuava perseverando na fé e procurando ensinar mais e mais, né? Não parar de ensinar. Amém. Isso aí mesmo. É isso aí. Paulo, então, ele estava falando ali, ele estava numa reunião, né? Isso aqui, ele estava na reunião com os presbíteros em Éfeso, né? Deixa eu ver aqui, não, os presbíteros de Éfeso. Ele estava em Mileto. Ele estava numa cidade chamada Mileto. Mandou chamar os presbíteros, os pastores das igrejas que Paulo já tinha deixado ali, tomando conta da igreja, vamos falar no popular. Aí Paulo, ele sabe que está chegando na hora da sua partida, né? Ele reúne os presbíteros e fala: olha, nada deixei de ensinar para vocês, tudo que é útil eu ensinei para vocês, publicamente, nas casas, né? Falei para os gregos, falei para os judeus, falei para todo mundo, eu ensinei tudo. E vocês que é liderança, que vão tomar conta da igreja, eu sei que após a minha partida, levantarão-se lobo no meio de vós. Terão sincero, mas terão também os que farão comércio do povo de Deus, ou quer agariar fama, discípulos. Mas o sangue está sobre a cabeça de vocês, ó. Minha mão está lavada, eu ensinei toda a verdade. Agora, se vocês não seguir, Deus vai cobrar de vocês, Deus vai tratar com vocês. Então, qual é o perigo hoje da igreja, do pastor? Porque nem todo pastor ensina, e nem todo ensinador pastoreia, tem isso. Mas há pastores que são capacitados com mais dons, que ensinam, pastoreia, é profeta, né? Há mais dons. Paulo tinha muitos dons, né? E há pastores que não é bom para ensinar, mas ele é bom para pastorear. E há pessoas que é bom para ensinar, mas ele já não serve para liderar um pastor. E assim também outros dons, né? Mas Paulo, ele estava aqui chamando a responsabilidade dos mestres. Irmão, o que diz Tiago 3, versículo 1? Tiago 3, versículo 1. Você que está acompanhando na sua casa, vai ler também, ó. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Você acha, meu querido irmão, um camarada que ensina a palavra, como nós que estamos aqui ensinando, como pessoas que pregam a palavra de Deus, tem aquele dom, aquela capacitação para pregar a palavra de Deus, e é negligente? Tem dois tipos de pecado com o ensino: a omissão e a distorção. É ser negligente, cortar a volta, porque não vou falar, porque senão eu vou desagradar o irmão Fernando. Ele está nessa situação, eu não posso ensinar mais a Bíblia. Irmão, vamos ler na Bíblia, que aí se tiver desagradar, é a Bíblia que está batendo nele. Você entende, irmão? Com humildade, com amor. A gente tem que falar isso para ficar atingir ninguém. Tem que falar porque a Bíblia está ensinando, e a gente tem que ser sempre humilde. A gente não pode usar a palavra com ferro da gente, a espada do Espírito, né? Mas muitos não sejais mestres,
porque receberão mais juízo, cobrança será maior. Paulo diz para Timóteo: fuja dos cães, dos maus obreiros que ensinam heresias na igreja, que pregam também heresias. Esse aqui eu vou falar em termo geral, né? Para todos que têm aí responsabilidade. Então Paulo ele cobrava isso dos mestres. Eu queria ler aqui Daniel capítulo 12. Eu vou para o último ponto da lição, que é o 3, mas eu queria ler. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Eu lembro desse versículo aqui. Isso é Daniel mesmo. Oh meu Deus, deixa eu ver. É o Daniel 12, 3. A gente sabe, irmão, que nós que ensinamos na igreja, que temos hábito de sempre estar pregando na igreja, mas o mestre, o ensinador da igreja, né? Vamos falar dos ensinadores da igreja, porque ninguém sabe quem são os ensinadores. Serão muito mais cobrados por Deus, porque quem é muito dado, muito é cobrado, não é verdade? Muito mais responsabilidade Deus entregou na sua mão, então Deus vai cobrar mais de você. Não é assim um gerente de uma empresa ou de um grupo lá de costura, quando está dando algum problema, você acha que ele vai lá nos empregados? Não, ele vai lá no líder. Como é que tem esse negócio aí? Ó, o que está acontecendo isso, você dá um jeito, chama ele lá e a atenção cobrada dele. Mas se você for fiel a Deus, o bom é isso. Se você for infiel, Deus vai tratar com você que está ensinando coisa errada. Agora, se você for fiel, olha, os sábios, Daniel 12, 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como estrelas sempre, eternamente. Então, o galardão dessas pessoas também, que são fiéis ao Senhor, será o que? Grandioso, né? Refugirão como estrelas do firmamento para sempre, eternamente. Então aqui está falando o que? Da recompensa vindoura. Então, os ensinos de Jesus produziam dois tipos de reação que produzem. Eu sempre costumo falar assim, que a palavra de Deus, ela sempre vai produzir alguma coisa, ou endurecimento ou quebrantamento. Quando Estevão pregava, ele pregou uma mensagem maravilhosa, mas produziu endurecimento no coração ali. Mesmo que Paulo foi tocado e Deus já estava começando a tratar com Paulo e talvez com outros ali que a Bíblia não relata. Mas no dia do juízo final, olha, você ouviu a verdade, foi ensinado, foi pregado, né? Nós, responsabilidade pessoal de cada ensinador, de um pregador que expõe expositivamente a pregação expositiva, expondo, pregando, explicando passo a passo as escrituras, ele tem que ser fidedigno, tem que ser fiel àquilo ali, porque aí, mesmo que não agrade todo mundo, a gente tem que pedir a Deus sabedoria também, como fala, lógico, né? A gente vai adquirindo isso com o tempo também, maturidade, mas você não pode negociar a palavra de Deus por amizade, negociar o compromisso das escrituras, por deixar a igreja andar mais light, né? O quantos ensinadores hoje que cortam volta. Um dia eu vi um pastor falando assim, um fulano veio e falou: isso é pecado? É pecado. Aí o outro veio: isso é pecado? Não, isso não é não. Ué, mas como é que o outro é e isso não é? A Bíblia é uma só para todo mundo. É porque, tipo assim, fulano queria ouvir aquilo, ele sabia que queria ouvir aquilo da boca dele, né? Então ele falou para agradar. Não, a palavra diz assim, assim. Oh, irmão, a palavra diz assim, assim, assim. Aí eu digo: a palavra diz assim, assim, assim. Aí você faz, a cabeça sua, mas a palavra diz fazer assim. É problema seu, né? Ah, mas o pastor falou. Irmão, nem tudo que o pastor fala, nem tudo que eu ensino para você, você tem que acreditar, você tem que ver se está batendo aqui. Nem tudo que o pregador... Sabe qual é o maior engano hoje? Vocês sabem muito bem, vocês estão sempre na escola, o que a gente fala aí? O maior engano hoje: o profeta falou, está falado. Não, está falado. Eu escuto profecia demais, eu vejo alguns profetas entregando profecia aí, eu fico caladinho, às vezes só meditando, porque quando Deus está entregando a profecia para... não vai lá no ouvido da pessoa, é outra coisa, né? Você não tem que ficar tentando saber o que Deus está fazendo, vai ver alguma coisa particular, né?
Mas quando ele está falando aqui na frente, aí você para de falar em línguas e começa a meditar. Entendeu? A Bíblia fala para não julgar o profeta, julgar o quê? A mensagem. Mas você também tem que estar julgando o que eu estou ensinando para você aqui. Você não tem que acreditar em mim 100% não. Tem que saber que se eu estou te ensinando tem base bíblica. Muitas das vezes a gente Contexto bíblico. passa para a pessoa um excesso de pregar sobre a veste. Eu fui falar para uma pessoa que já conhece a palavra sobre a veste. A pessoa olhou para mim e disse assim: mas Deus não quer nem roupa, nem nada disso, Deus quer o coração. Aí quando eu fui comigo, eu tinha falado, falei, mas Deus ele não é cardiologista, ele é carpinteiro. Aí a pessoa ficou assim. Falei, é a palavra de Deus. Veio para direitar a madeira torta, né? Mas então o último ponto da lição, a importância do dom ministerial de mestre, que é o mesmo doutor, que é o ensinador da igreja. A importância, uma necessidade urgente. Nunca se viu uma época de tanto engano hoje. Hoje em dia tem crente da Assembleia que está vendo o canal do Sétimo Dia, sendo doutrinado, não vem na escola bíblica, mas está ligado no Sabatista, está ligado em ensinos. Eu vejo até crentes compartilhando frases budistas. Sério? Dalai Lama, Chico Xavier, eu vejo crente compartilhando no Facebook. O Facebook é público, todo mundo põe, né? Não estou falando nome também, eu não devo falar nome. Mas eu vejo de crente compartilhando frases do Augusto Cury. Não estou falando que não tem que compartilhar. Alguma coisa bacana, não tem problema compartilhar, né, o irmão de gato? Tem coisas que são bacanas. Mas eu vejo muita psicologia, muito espiritismo, que coisa que é bacana, às vezes uma frase bacana, mas tá ali. Falta de ensinamento, falta de vir para a escola bíblica, né? Ou de meditar também, lição muito boa. Você que está em casa aí vendo, irmãos, o que te vai levar para o céu ou que vai te levar para o inferno é a maneira que você aprende e pratica. Olha só, o ministério é urgente na igreja. Hoje nós temos no YouTube, por exemplo, essa pregação está na internet, esse estudo está na internet, eu coloco lá. Mas para a pessoa saber se é correto, ele tem que ir acompanhando as leituras, né? E não só esse estudo, os estudos ao longo do tempo, porque você não faz um discípulo com ensinamento, não, né? Quando você aceita Jesus, você tem que ser discipulado para ser, né? Hoje usa esse discipular para batizar, que é bom. Então precisa do ensino, é importante. Quantas heresias você não vê hoje? Aí o irmão prega e faz a campanha do voto, passa um envelope aí para todo mundo dar dinheiro. Não sei o que tem. Aonde que tem isso na Bíblia? Que eu tenho que dar dinheiro para receber a bênção de Deus. Todos os votos que eu vejo na Bíblia, né, depois que acontece, né, é que a pessoa compra aquele voto, né? Igual um fulano fez um voto: eu não vou cortar o cabelo enquanto se Deus curar. É um voto, né? É um voto. Aí Deus curou. Então, durante tanto período, isso aqui. Eu vejo aquele juiz lá que matou, que eles falam que fez voto, que o primeiro que aparecesse matava era a filha que aparecia. Como é que é o nome dele? Quem lembra aí? O juiz de Israel. Jessé não, esse é o pai do Davi, é o outro. Esqueci o nome dele, lá em Juízo. Ele fez um voto: se ele vencesse na guerra, a primeira pessoa que chegasse ele ia sacrificar, matar, né? Aí deu azar que era a filha dele. Então, o ensinamento da Bíblia é isso, né? Faz um compromisso com Deus. A gente vê também Paulo, ele rapando a cabeça, tem um propósito naquilo ali, mas não está claro. Não está claro ali, aquele voto, se ele recebeu o voto ali, não está claro. Então, onde a Bíblia não fala, a gente se cala. Não é verdade? Mas vamos aqui. Precisa, irmão, por quê? Tem muita infantilidade espiritual no meio da igreja hoje. Aí está falando isso, no meio dela, esse ponto 1. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, olha que interessante, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos
mestres. Vamos lá? 2 Pedro. Tem muita gente aí, irmãos, que estão enganados com falsos mestres. 2 Pedro 2:1. Olha só. Olha aí Pedro falando, ó, 2 Pedro 2. E também houve entre os falsos entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que é a relação da lição hoje, de ensinadores, que introduzirão encobertas heresias de perdição. Então, é ensinamento que produz a perdição na sua alma, inferno para você, infelizmente. E negarão o Senhor que os resgatou. Então, eles estariam andando na verdade, mas por entrar o engano, o Senhor que os resgatou, eles se iriam perder do plano de salvação. É isso que está dizendo aqui. Trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então está falando que vai surgir falsos profetas, mas falsos ensinadores também. E outra coisa, introduzirão sutilezas de heresias que vão enganar o rebanho do Senhor. E muitos seguirão, que tristeza isso, né? E muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, as suas corrupções, né? Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos seguirão seus ensinos e desviando do ensino, que para fazer uma mentira, a mentira não precisa ser completa. Para ser uma mentira não precisa ser uma mentira completa. É só você ensinar meias verdades. Sabia disso? Você não precisa contar uma mentira completa. É só você ensinar uma mentira no meio da verdade. É isso que os falsos ensinadores fazem. Eles pegam a palavra e misturam falsos ensinamentos, ideias deles, né? Visões de trás da orelha, entendeu? A gente vê umas coisas aí, irmão, a gente fica escandalizado. Às vezes você está em determinado lugar, você vê um trem assim, meu Deus, esse trem está fora. A gente só abaixa a cabeça, né, irmão, ligar? Porque às vezes a gente não está naquela autoridade para fazer, ele não está nem na frente do trabalho, ele não é nem pastor de igreja. Mas às vezes você vê um negócio aí, quando você começa a sair para fora, irmão, de Gal, mas a gente já viu muito, porque já rodou bastante aí também, roda, está pregando já em muito lugar aí, entendeu? A gente vê uns trem, e eu não sou muito de sair, né? Eu sou mais ficar quieto mesmo. Mas você vê, e o povo está, ó, engolindo. Ó, as igrejas, tem muita igreja séria, mas tem muita gente seguindo camarada aí. Tem camarada pregando igreja para lá e para cá, irmão. Mas você pergunta ele se ele está participando da ceia. Muita gente atrás dele. Prega, porque tem um dom. Dom não salva. Dom é para edificar a igreja. E se a pessoa que está ensinando, às vezes pode até ensinar correto, mas às vezes pode ir para o inferno. Entendeu? Então, nós temos que viver o que prega. Mas, voltando aqui para o ponto, Pedro está falando, olha, houve entre o povo, né? E haverá também falsos doutores. Ele já previa que haveria. Perdão. O que acontece? Tem uns camaradas na internet, não vou citar o nome deles não, que eu vi eles hoje, eles falando sobre o pecado do homossexualismo, que Deus não importa com isso mais. Dois camaradas bem conhecidos aí na mídia, se determinam pastores, ensinadores, falando, interpretando lá Romanos capítulo 1, que homossexualismo, distorcendo a palavra de Deus. Então, muita gente vai atrás. Aí eu vi uns camaradas que eram homossexualismo falando que ele está errado, que eles são ex-gays. Então, irmão, tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? E como a gente desmascara os falsos ensinos? Com a palavra, com o ensino. Quando o outro ensina meias verdades, você ensina a verdade completa. Aí desmascara. Amém? Está aí Efésios 4:14 e Oséias 4:6. Errais não conhecendo as Escrituras, né? O povo de Israel errou porque não conhecia a Escritura. O povo seguiu gente errada porque não conhecia as Escrituras. Os líderes não estavam ensinando. Israel, irmão, foi para o cativeiro, não é porque não estava adorando a Deus, não.
Eles foram para o cativeiro porque estavam adorando a Deus e Baal. E aí? Hoje o que mais dá é crente mundano e crente, está na igreja. Está tocando, mas não tem distinção nenhuma de quem está fora da presença de Deus. Entendeu por quê? Os pastores, os ensinadores, as distorções bíblicas. Não, isso era para o tempo da igreja de Corinto. Então rasga a folha da Bíblia. Não é verdade? Então, olha só outro ponto aí. A responsabilidade de um discípulo contínuo. Nós estamos em Pedro, vamos ler então 2 Pedro 3,18. Nesse ponto 2 aí, subponto 2 aí. O discipulado é contínuo. Então, olha só. Antes, 2 Pedro 3,18. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, né? Agora e no dia da eternidade, amém. Assim seja. Antes crescer. Então nós estamos sempre, aqui na obra de Deus a gente nunca para de crescer. Sempre. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, eu acho que o último versículo diz assim: sejam sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Para o ensinador da igreja, ele tem que sempre estar preocupando com isso. Discipulando. Tem 100 na igreja, é 10 que quer? Ensina os 10. Talvez os 90 futuramente vêm, mas os 10 é o que vai prosperar. Ensina um. Jesus ensinou para Nicodemos, o maior sermão foi para Nicodemos e para a mulher samaritana. Uma pessoa. Não espera juntar muito grupo para você dar um bom ensino, não. Dá um bom ensino para uma pessoa, dá um ensino aí para quem quer aprender, dá. Talvez aquele ali pode impactar muita gente lá para frente através do ensino que você um dia dedicou para ele. Deus vai usar você para abençoar a vida dele, ele vai ser um grande homem de Deus, e Deus vai capacitar ele de tal maneira que ele vai ganhar um monte de almas. Talvez você foi a semente no coração dele para que ele produzisse muito. Isso aí foram grandes homens aí que foram discipulados por pessoas que não tiveram nome na história, e hoje tem John Wesley, do D.L. Moody, e pessoas que não são anônimos, mas que fizeram muito porque discipularam eles e ganharam o mundo. Amém? O outro ponto aí, requisitos ao ensinador, ao mestre. Primeiro, para você ensinar, você tem que ser o quê? Um salvo. Tem que ter experiência de salvação. Está em 2 Timóteo 2,10. 2 Timóteo 2,10. Deixa eu ler lá. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências e imundícia. Não, é 2 Timóteo 2,10. Não é pecado você desejar ser uma pessoa que ensina na igreja, ser um obreiro. A Bíblia diz que quem deseja isso, excelente coisa almeja. Ao bispo, ao episcopado, né? A minha língua embora para falar. Quem quer ser um pastorear a igreja, isso não é errado, isso não é pecado você desejar. Só que você tem que pedir Deus orientação se você é vocacionado para aquilo, e também você tem que haver o que? Dedicação. Por exemplo, você parar aqui, esse semestre vai ficar fulano para ensinar na igreja, né? O primeiro professor aqui por algum tempo foi outro irmão que quando começou a igreja. O que tem que haver? Nós temos que tomar consciência que nós temos, como nós estamos responsabilizados pela parte do ensino da igreja, mesmo que vai pouca gente, você tem que se dedicar a ler, né? Às vezes é difícil porque os irmãos ali trabalham em serviço pesado, chega cansado, mas tem que ler, né? Você tem que ler um bom livro. As lições têm o livro dela, né? Que é mais encorpado do que a própria lição. Nós temos que estar sempre lendo materiais que você vai entender o contexto daquela época, quando Jesus ensinava sobre as bodas, como ensinava naquela cultura, né? Nós precisamos de pessoas que têm essa dedicação ao ensino, porque, irmão, se não tiver essas pessoas aí que são, a pessoa fala assim, quem faz teologia, fica uma pessoa muito seca, não fica espiritual. Não é isso. A pessoa que deixou levar muito, não soube controlar, ter equilíbrio, tem que ter um ponto de equilíbrio, tem que ser espiritual, mas tem que ter palavra também, né? Teologia, se não fosse os grandes tradutores que estudaram muito, como é que você ia ter o exemplar da Bíblia em português hoje, né?
Então nós precisamos de pessoas estudadas. A igreja precisa de pessoas que têm ensino. Talvez o pastor, né, eu estou falando nós, estou falando em termos geral, tem pastores que às vezes é analfabeto, ele é um ótimo pastor, mas ele precisa de alguém na igreja como um braço dele para o ensino. E a gente tem que saber que cada um tem o seu lugar na obra de Deus. Ou às vezes Deus capacita também mais. Amém? Então tem que ler. O que Paulo fala para Timóteo? Timóteo era jovem, era um presbítero que fala: persiste em ler. Tem que ter leitura. Quer ensinar? Tem que ter leitura. Preparo intelectual. Estou terminando, irmão. Olha, a Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador. Considerando o livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso o mestre deve compreender o mundo. É o que eu falei anteriormente, né? É bom nós aprendermos o grego, fazer a exegese bíblica. Às vezes você lê um versículo bíblico, quem vai ensinar, ele tem que ler os versículos posteriores e os anteriores, porque às vezes você pega um versículo isolado, não sabe o que está dizendo no contexto, né? Para você saber sobre... É igual estar estudando sobre a mulher cananeia. Antes do Senhor Jesus, a mulher cananeia chegar, ele estava falando sobre a impureza dos alimentos. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai do coração do homem, né? Então aí logo depois chega a mulher cananeia, que eles consideram, os discípulos consideram ela como impura, né? Mas Jesus ali opera um milagre na vida dela. Então tem que ter um conhecimento exegético. É bom conhecer as línguas originais das escrituras, o hebraico, o grego, que é o Novo Testamento, o hebraico é o Velho, né? E para a gente não criar aí apelações fantasiosas, apresentando as como exposição da palavra de Deus. Teve um caso, irmão, que saiu no Fantástico. O cara falou: vai com a mulher do teu amigo, adultera com ela. O cara adulterou tudo lá, mas não era a mulher adúltera do seu amigo, um negócio assim, né? Isso. Aí o cara, ele falou: não, a Bíblia mandou eu adulterar com a mulher do meu amigo, um negócio assim. É lá em Oséias, né? Tem muito tempo que eu vi isso, estou falando por alto. A pessoa interpretou a Bíblia do jeito que quis ali, para falar que a Bíblia está mandando ele ficar com a mulher. Aí você cometeu adultério. Aonde isso? Porque quando Deus manda Oséias buscar a mulher adúltera. Manda buscar a mulher adúltera, não adulterar. Você já viu isso também nesse vídeo aí, né? Então o irmão está por dentro. Então o camarada distorce ali, talvez está querendo pecar, né? Ou talvez ignorância mesmo. Eu acho mais que é malícia mesmo. Oi? Ele era analfabeto. Era analfabeto, né? Então ele comeu uma assentinha. Comeu a vírgula lá, né? Isso aí. Aí tava veacada lá. Mas vamos lá. Ponta, letra D. A gente também tem que ter o prazer para ensinar, irmão. Ó, Martin Lloyd Jones, que é um grande escritor, esse homem aí, grande teólogo, dizia que a verdadeira pregação era a teologia em fogo. É a vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize avanços da ciência, dos conhecimentos bíblicos, para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo, para alcançar mentes e corações em nossos dias. Isso será possível quando tivermos obreiros com a mente bem preparada, um coração em chamas, apaixonados por Jesus. Irmão, nós temos aqui os nossos irmãos que pregam, nossos irmãos que ensinam. Se nós nos prepararmos, começou o curso teológico aqui. Quantos obreiros estão fazendo curso teológico? Quem, irmão, se interessou, irmão? Por que a obra de Deus às vezes avança na dificuldade? Porque o coração nosso está com um pouquinho está igual que fogão que está acabando o gás, entendeu? Nós não estamos com aquele desejo de ensinar a igreja, de pregar a igreja, os obreiros, envolver no ensino. Não, vamos aprender mesmo, nós abrir frente de trabalho, porque ele não precisa do fulano ir para lá. Eu mesmo posso ensinar, posso pregar, posso a obra de Deus avançar, mas nós estamos apáticos. Nós como obreiros, especialmente o ensinador, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que fazer um curso de teologia, precisa. Se nós queremos estar à frente ensinando, irmão, eu vou falar com você a verdade, você sentar num curso teológico ou num curso de ensino, você senta ali, eu quando eu sento quando eu não estou ensinando, eu sento aqui com a boca aberta, eu quero alguma coisa. Entendeu? É lógico que a gente tem consciência da nossa identidade também, que tem que somar, né? A gente também está ensinando, tem que estar
agregando, a gente sabe a limitação dos irmãos, a gente sabe, né, que nós somos limitados, mas nós temos que dedicar, buscar fontes confiáveis, ler, vir com prazer aqui para a igreja e ensinar a palavra de Deus, ensinar no seu trabalho, ensinar onde a pessoa... Hoje eu fui meio confrontado com um camarada lá, aí eu falei, não deixei quieto. Ele foi falando uns trem lá, eu não concordei muito com ele, não deixei quieto. Ele foi puxando conversa, falei, não, o negócio é assim, a Bíblia diz assim. Então aí eu consegui dar uma apagadinha no negócio dele, porque tá meio espiritado, né? Então, assim, porque a pessoa fala umas coisas que não tem conhecimento. Aí, se te der a oportunidade de você falar, você fala, não, o negócio é assim. Eu gosto muito de ouvir pessoas mais experientes, eu gosto de ver pessoas velhas, igual o irmão aqui, ele tem muita experiência. Aí nós estamos lá na obra trabalhando, tem um ano que está mexendo naquela obra, aí chega, ele sempre contava um caso e tal, contava uma experiência. Você acha que eu não estava só observando? Não. Tem que absorver, a pessoa tem uma experiência, viveu mais do que a gente. Então, vou aprender, não é porque eu estou ensinando aqui que eu não sou ensinável, não, né? A gente tem sempre que ser ensinável. Então, nós temos que ter um coração em chamas, sempre estar buscando conhecer mais as Escrituras, aleluia. A gente nunca sabe, né? Como nós falamos aí, tem que sempre estar com o coração ardendo ali. Então, nós que ensinamos, a gente observa, sabe quais irmãos que ensinam mais na igreja, pregam ensinando, tem que haver dedicação. E o interessante, tem gente que só vem na escola bíblica se ele for professor, entendeu? Não, se você quer estar na frente, tem que vir na escola. Por que eu agora só vou lá uma vez no mês? Não, se você não senta para aprender, é bom que não levante para ensinar, né? Eu sempre fui ensinado assim, mãe de gado. Eu aprendi assim de muitas pessoas, né? A gente via pessoas ensinando aí, eu já vi outros pastores ensinando, quando na época do Wesleyano tinha escola bíblica. Então, se você quer ficar de pé para ensinar, tem que haver também compromisso com o ensino, com os cultos. Gente, irmãos, eu vou falar com você a verdade. Maldito pastor deu um ensino terça-feira aqui maravilhoso. Foi bom o ensino dele. Maldito o obreiro que pega a obra de Deus e faz relaxadamente. Você pegou o ministério e louvor? Se dedique. Se você pegou para ensinar, se dedique. A cada lição, sua dedicação, você vai crescendo. Em cada lição, você vai estar um camarada mais preparado. Pregação. E hoje eu estou pregando mais ou menos. Estou aprendendo ainda. Estou sempre aprendendo. Mas, irmão, se eu fosse ouvir as críticas, eu tinha parado de pregar. Você sabe, você conhece, vê como é que era a minha pregação no começo. Os outros não entendiam nada. Hoje eu entendo um pouquinho. Né? Mas aí, o que acontece? Você tem que crescer. Você tem que aceitar crítica. Você tem que ser ensinado. Às vezes, a irmã Marinha chega ali e falou assim: nossa, mano, não entendi muita coisa de pregação, não. Deus está te ensinando através da vida dela. Eu vou vigiar o que eu falo, falar com mais clareza. Entendeu? Então nós temos que ser ensinados. A pessoa assim, ele é humilde, ele vai crescer. Então, a lição hoje ela tratou Cristo, nosso exemplo maior de mestre, doutor. Falamos do ministério de doutor, do ensinador da igreja. Não precisa chamar a gente de doutor e mestre, não. Amém? Mas existe esse ministério do ensinador, que é mestre, doutor, existe. Se quiser chamar, pode chamar, estamos aqui com o mestre. Mas eu acho, para mim, você não fica me chamando disso, não. Mas Jesus é o que? O ensinador maior, o exemplo de ensino, de vida, de poder, de humildade, né? Nós vimos isso na lição hoje. No ponto 2, nós vimos que a igreja do primeiro século, ela continuou no ensino, na oração, no cuidado social da igreja. Então ela continuou prezando o ensino. A igreja que não preza o ensino, ela acaba. O último ponto da lição foi que quem ensina o ministério do doutor, do mestre, do ensinador, que é o mesmo, tá, irmãos?
Quem tem essa função na igreja? Muita dedicação precisa ter, muita vida com Deus tem que ter oração e vida, unção e palavra, coração em chama, ter desejo, alegria de estar aqui ensinando. Amém? Vou ler a conclusão para acabar. Só ler, só vou ler a conclusão, vou explicar lá, tá? Conclusão: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é a verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio. Maravilha isso aí, olha. Seria o mais frio de todos os apóstolos. Quem camarada mais fera do que Paulo, irmão? Né? E ele era um homem frio? Não. Então, do Novo Testamento, Paulo era o mais intelectual. Pois não havia obreiro mais preparado que Paulo. Pedro reconhece isso, irmãos. Pedro reconhece isso naqueles versículos de 2 Pedro 3, versículo 15 por 16 ali, ele fala sobre isso, o preparo de Paulo. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que nós precisamos, homem cheio do Espírito Santo, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão a razão da nossa esperança. Amém? Deus abençoe vocês. Ore para o irmão Gil, para que ele venha cada dia mais quando estiver aqui ensinando. Ore pelos ensinadores da igreja, para que ensine com graça, ensine com verdade, ensine com clareza a palavra de Deus. Deus abençoe vocês todos por estar até esse horário aqui. Eu queria acabar mais cedo um pouquinho, mas está quase dando 9 horas, você me perdoa aí. Amém? Presbítero Vanderlei para encerramento. Obrigado, irmãos, vocês viram aí. Deus abençoe a vida de vocês. Se quiser ver tudo aí, volta aí depois.